E devo dizer que essa história de primeiro dia de governo nos Estados Unidos, em geral, é sempre cercado da ideia de, para usar uma expressão do Márcio, né, criar legado. Donald Trump, como eu falei antes, ele vem com esse olhar maximalista, ele que gosta de resultado, gosta de número, gosta de mostrar que está fazendo a diferença. Vejam só, até hoje cedo havia informação de que ele assinaria pelo menos 100 medidas executivas. E em poucas horas já há informações de que talvez sejam 200 medidas executivas. Ou seja, ele está querendo deixar bem claro que as promessas de campanha vão começar a se materializar no dia 1. Dessas promessas todas que o Diego tão bem listava, Elisa, eu diria que as mais esperadas, elas vêm justamente nessas duas primeiras chaves, que obviamente foram as majoritárias da campanha, economia e imigração, né? Então, ele vai tentar, por meio unilateral, sendo presidente dos Estados Unidos, dar alguns indícios, né, do que deve ser a sua pauta prioritária. Do ponto de vista de imigração, os elementos mais fortes, como o Diego falava, é a reinstituição do chamado Título 42, né? Então, algo que já tinha funcionado ali como medida restritiva durante a pandemia e que ele deve agora, de novo, trazer à tona. Então, é para gerenciar solicitantes de asilo, por exemplo. Ele deve retomar a questão do muro, monitoramento de fronteira, rever alguns protocolos, sobretudo ali na fronteira sul, e deve começar o que deve ser um longo caminho a ser percorrido no sentido de uma reforma imigratória e de buscas ativas, ou seja, o governo dos Estados Unidos não só reagindo àqueles que aparecem como imigrantes indocumentados, mas também saindo à procura dessas pessoas. Do ponto de vista econômico, a mensagem do dia gira em torno de trazer os empregos e a produção, né, os suprimentos, as cadeias, enfim, para os Estados Unidos, e vai fazer isso com medidas protecionistas, já dando o tom das tarifas que devem ser a tônica aí desse novo governo ao longo dos próximos meses. Então, essas duas são as principais chaves, né? Existem muitos outros temas no campo, por exemplo, da diversidade, equidade e inclusão, tem sido muito falado isso nos Estados Unidos também. Ele deve editar medidas nesse sentido, ele vai certamente editar medidas que impactam a política externa no campo ambiental, por exemplo, né, eventual saída do Acordo de Paris, como ele já fez da primeira vez. Então, há muita coisa. Agora, o que a gente extrai, digamos assim, né, como uma mensagem disso tudo? Donald Trump, ele tem, nesse segundo governo, o interesse de ser um presidente transformacional, como os americanos gostam de falar, né? Então, ele está vendo esse novo governo como um governo de transformação. Em cada uma dessas duas chaves que eu destaquei, imigração e economia, essa transformação, ela não vai poder se restringir a, digamos assim, uma medida provisória, um decreto. Hoje a gente vai ter sinalizações, gestos políticos, mas ele deve enfrentar em cada um desses dois casos algum nível de barreira, num certo momento, e ele vai precisar avançar em negociações institucionais e burocráticas. No caso da imigração, Elisa e Márcio, essa barreira vem no Congresso. É preciso aprovar uma reforma imigratória que passe pelas duas casas do Legislativo, porque só assim vai haver, de fato, uma mudança de longo prazo. Mas aí, professora, só para entender, ele tem a maioria, o Partido Republicano tem maioria na Câmara e no Senado. Necessariamente, o Partido Republicano ser maioria significa que Donald Trump, a figura do presidente Donald Trump, passa fácil os seus projetos pela Câmara e pelo Senado? Não necessariamente, Márcio, é por isso que esse ponto é tão sensível. É claro que ele chega muito fortalecido, ele é uma figura hoje majoritária em termos de poder no Partido Republicano, o partido se tornou trumpista em grande parte, mas a gente não pode esquecer que esses representantes, tanto senadores quanto deputados que estão em Washington, eles representam, antes de mais nada, né, as suas regiões, os seus estados e os interesses dessas regiões e estados. E quando a gente fala em mudança imigratória, ele vai ter que encontrar mecanismos de barganha que no final do dia vão ter que levar em consideração como cada uma dessas regiões dos Estados Unidos vão ter a sua economia afetada, os seus mecanismos de funcionamento afetados. Então, é uma barganha que não é tão simples assim, não é porque todo mundo é republicano que automaticamente todo mundo pensa igual. É um erro pensar que o Partido Republicano e mesmo o trumpismo, viu? O governo Trump é bem diverso, não existe um único trumpismo.
mesmo. Vai ser necessário negociar. E só para concluir, do ponto de vista da economia, além do Congresso, que também, obviamente, entra nessa conversa, ele tem, por exemplo, uma burocracia que a gente chama de USTR, né? É como se fosse autoridade para comércio, que ela tem regras específicas para aprovar tarifa. Também não é assim, impor tarifa ao bel prazer, né? Ele tem limites como presidente para fazer isso. Ou seja, hoje a gente tem, digamos assim, o desenho da rota. Ele vai dar o tom, algumas coisas ele vai fazer sozinho sim, mas para outras a gente vai começar a ver como as forças políticas se mobilizam e quem vai ficar do lado dele, até que ponto, né, para efetivamente fazer mudanças que permaneçam para além desses próximos 4 anos.